Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Aqueles que assim puderem, permaneçam de pé para a leitura da palavra de Deus. Ensinamentos do Senhor Jesus, onde nós lemos assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, Pai, e te pedimos ao Senhor amado que tu venhas por meio dela falar conosco nessa manhã, nos instruir, ó Pai, nos dirigir pelo teu Espírito Santo, Senhor, a um novo caminhar, a um novo entendimento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Semana passada nós refletíamos, lemos e refletimos nos textos anteriores a esse, e como este texto começa com "por isso vos digo", por isso ele está então se referindo aos textos anteriores, àquele nosso assunto da semana passada. Por causa de tudo aquilo que nós lemos e ouvimos na semana passada, é que ele então começa a dizer essas outras coisas, é que ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Por causa de quê? Por causa dessas questões de dinheiro, dessas questões financeiras, dessas questões que tanto nos preocupam, que tanto atormentam a vida de todos nós, por causa da necessidade de nós sermos usuários do dinheiro e não usados pelo dinheiro, de nós nos servirmos do dinheiro e não de sermos servos dele, não vivermos, não nos entregarmos a um sistema de ganância, de cobiça, mas simplesmente fazer a nossa parte dia a dia, fazer o nosso trabalho, sim, com responsabilidade, sim, cuidar das questões financeiras com responsabilidade, sim, é verdade, mas não deixar que elas se sobreponham àquilo que de fato é importante, aquilo que de fato estabelece ou está estabelecido em nossas vidas como devendo ser a própria vida. Então, nós vimos na semana passada que nós não deveríamos nos preocupar em entesourar aqui na terra, mas em ter tesouros no céu. O Senhor não está falando de você, não pode juntar não pode ter caderneta de poupança, não pode ter aplicação, não pode ter nada. Não é disso que o Senhor está falando. Ele está falando que a nossa prioridade é tesouro no céu, que o tesouro no céu não pode ficar em segundo plano, que fazer as coisas espirituais, ou realizar as coisas espirituais, ou agradar a Deus não pode estar em segundo plano em nossas vidas, porque senão o que vai acontecer é que aquilo que nós colocarmos em primeiro plano, é ali que nós estaremos colocando nosso coração, não é isso? Então, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro está nas coisas materiais, se é isso que você valoriza, então o teu coração vai estar ali, não vai estar em Deus. Você vai priorizar aquilo, vai obedecer mais a essa lógica
de cobiça e essa lógica mundana, até mesmo de mercado, do que a vontade de Deus. Essa é a causa, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa é a causa porque as pessoas fazem negócios desequilibrados, porque as pessoas passam a perna umas nas outras, porque as pessoas mentem, porque as pessoas traem umas às outras. Essa é a causa, porque famílias são desfeitas quando se começa a discutir os bens, quando depois que morre o patriarca, a matriarca da família, os filhos se pegam por causa de herança. Essa é a causa. A causa dessa falta de afetividade é pôr o amor onde o amor não deve estar. Não é? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós devemos pôr amor nas pessoas e em Deus, né? Ou seja, o que deve reger a nossa vida é a afetividade, é relacionamento, segundo a vontade de Deus, primeiramente com o Senhor e, derivado dele, nosso relacionamento com todos os demais. Então Jesus fala sobre essas coisas, ele previne, olha, existem dois senhores, Deus e as riquezas. Ou você vai agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Você não pode servir a dois senhores, você vai acabar desprezando um deles. Então é melhor desprezar o dinheiro, né, que é um falso Deus. O dinheiro, né, que não conta para a eternidade. O dinheiro, né, é melhor, não é isso? Então, você não pode servir a Deus e as riquezas. E aí então é que ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Todos nós, meus irmãos, temos algum grau de ansiedade com relação a essas coisas. Todos nós temos essas preocupações, mas a ansiedade, existe obviamente uma responsabilidade e há uma atenção que são genuínos e que são legítimos, que são corretos de se ter com essas coisas, mas o excesso disso acaba trazendo sofrimento para nós, um inútil sofrimento, né? Porque a gente não pode acrescentar um côvado. O côvado seria a distância entre o punho e o cotovelo, dependendo do tamanho da pessoa, para um judeu médio da época, né, seria alguma coisa em torno de 40 centímetros, mais ou menos. Hoje em dia talvez crescesse um pouquinho mais, não era uma medida exata. As medidas exatas elas foram, digamos assim, uniformizadas muito depois, né? Sistematizadas muito depois. Hoje em dia tem em algum momento inventaram o metro, né, a medida decimal, e botaram um padrão. Está guardado em algum lugar lá em Paris, se não me engano, né? Eu ouvi isso em algum lugar já, né? E já me passou da cabeça o que é. Mas naquela época as coisas eram medidas mais ou menos assim. Assim como por aqui, né? Em termos de mares, se media em braças, né? Depende do braço de quem, mas mesmo assim é uma distância muito curta. Você não pode acrescentar, por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar nada ao curso da sua vida. Você vai morrer no exato dia e momento que o Senhor determinar, né? Você não vai conseguir alongar e ninguém vai conseguir encurtar a sua vida tão pouco. Então, não se preocupe com essas coisas, você vai viver tudo o que você tiver que viver, né? Então apenas cuida de viver e não fica preocupado qual vai ser o tamanho ou acrescentar alguma coisa a mais, porque na verdade o Senhor é quem cuida de todas essas coisas, né? Então ele está dizendo aqui, não andeis ansiosos. Nós andamos às vezes ansiosos com muitas coisas. Nós vivemos numa sociedade muito cheia de detalhes, muito sofisticada. Então a gente tem muitas coisas que nos parecem preocupantes e importantes e ocupam a nossa cabeça demais e acabam sobrepondo-se àquelas outras, né, que nós deveríamos realmente cuidar. Aqui o Senhor Jesus fala, né, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ou seja, a vida não supera em muito isso, ou você come o tempo todo? Você vive para comer ou come para viver? Vamos dizer assim. Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? São detalhes, né? A gente às vezes não percebe o quanto nós estamos vivendo para trabalhar ao invés de trabalhar para viver. E aí o que acontece é que a vida, que é mais importante que coisas, acaba sendo relegada. E o que é a vida? A vida são as nossas relações. A vida são relacionamentos. O ser humano é um ser relacional. Não existe ser humano, a menos que tenha um grave problema mental, não existe ser humano que tenda ao isolamento. Todo mundo procura se relacionar, uns com mais pessoas, outros com menos, mas todos nós precisamos e procuramos relação.
Nós fomos criados dessa forma, nós fomos criados para isso. Fica um buraco dentro da pessoa quando a pessoa não tem relações. Já fica um buraco por não ter relações com Deus, mas se ela não tiver relações com outras pessoas, fica um buraco ainda maior. A infelicidade tomará conta dessa pessoa. Então a vida, ela é expressa principalmente em relacionamentos. Pessoas saudáveis se relacionam. Pessoas saudáveis se ligam a outras pessoas e mantêm essas ligações. Procuram estabelecer ligações fortes, ainda que com poucas pessoas, mas que devem ser ligações que duram para uma vida inteira ou, né, de longo prazo. Essas são as pessoas mais felizes, aquelas que estabelecem ligações de longo prazo. Por quê? Porque cumprem o propósito para o qual foram criados. Foram criados para o relacionamento, para a afetividade, para essa vida relacional. Então, o que acontece é que muitas vezes nós estamos tão preocupados com ganhar dinheiro que nós nos esquecemos para que nós estamos ganhando dinheiro. Então, a pessoa fica preocupada em se formar, em pós-graduar, em fazer curso de aperfeiçoamento. Ele nunca tem tempo para a família, porque está sempre estudando mais ou trabalhando demais. Quando isso entra na vida da gente, meus irmãos, há uma distorção de significado e de sentido. A gente trabalha para viver, a gente não pode viver para trabalhar. E isso não é nenhuma defesa à ociosidade, não é nenhuma defesa à preguiça, ou, como se diz popularmente, à vagabundagem. Né? Isso, na verdade, é uma defesa do real significado da vida. Você não vive para comer, você come para viver. Você não vive para trabalhar, você trabalha para viver, para manter, para sustentar-se. E esse é um erro muito grande no nosso tempo, porque nós queremos cada vez mais tempo para ganhar dinheiro, para trabalhar, para produzir. É o que se diz, né? Então, por exemplo, volto sempre a esse assunto, eu sei que às vezes eu machuco mamães aqui, mas é com todo amor e é para o bem. Não é? Volto a dizer, hoje em dia, sempre a gente ouve falar nas políticas de governos e nas propostas de candidatos, temos que ter mais creches, porque a mulher precisa estar inserida no mercado de trabalho. Ok, a mulher precisa estar inserida no mercado de trabalho, eu concordo, mas aquele que escolhe ter um filho, homem ou mulher, né, homem e mulher, desculpe, que escolhem ter um filho, devem lembrar que filho requer dedicação. E a partir do momento que nós geramos uma vida, nós somos responsáveis por conduzi-la segundo a vontade de Deus, em amor e em afetividade. Você não pode terceirizar os seus relacionamentos afetivos. Você não pode criar um filho e entregá-lo simplesmente, né, para a terceirização, digamos, da atenção que você deveria dar a ele. Às vezes é melhor trabalhar um pouco menos e dar mais atenção aos filhos. É melhor, né? E atendendo aos apelos da modernidade, talvez um dos dois, né? Não necessariamente a mãe, mas alguém tem que estar sempre presente com os filhos, ou na grande maioria do tempo, tem sempre que estar um dos dois pais, ou alguém de relevante importância para aquela criança, como um avô, uma tia, uma pessoa querida que realmente vai olhar para aquela criança, né, com amor, com misericórdia e com uma intenção sublime, e não com uma intenção apenas de passar o tempo, né, e deixar assim os pais satisfeitos e ganhar o seu dinheiro no final do mês, porque, vamos dizer assim, cuidou de trabalhos com uma criança. A criança sabe muito bem quando ela é amada e quando ela é tratada profissionalmente. A criança sabe muito bem quando ela é amada e quando ela apenas, ou quando apenas estão fazendo jogo de cena com ela. Cuidado você, todos nós como adultos, né? Cuidado, porque as crianças percebem. Uma coisa é quando a pessoa dá atenção para a criança só porque tem um outro adulto prestando atenção nele, quando o pai ou a mãe estão prestando atenção, mas quando a criança fica sozinha com aquele adulto, na mesma hora ele vira a cara para o outro lado e não está nem aí para aquela criança. Então, cuidado, o ser humano pode ser perverso, pode ser mau nas suas relações. Não entregue seus filhos a terceiros. Cuide você deles, ao menos até eles saberem se comunicar e dizer, né, o que está acontecendo com eles, saberem se expressar e discernirem um pouco entre o bem e o mal. Hoje em dia, cada vez mais a sociedade trabalha para isso, para que as crianças fiquem no colégio com mais tempo. O governo acabou de mandar aí mais algumas medidas, não é isso? Para aumentar ainda mais o período que a criança fica dentro da escola. Para quê?
Para que os pais possam produzir. Nós somos escravos do sistema ou nós criamos filhos para Deus? Nós somos máquinas de produzir, de ganhar dinheiro, de gerar impostos e consumo, ou nós somos pessoas que geram filhos para Deus, para a afetividade, para os relacionamentos? Pensa nisso. A vida é mais importante do que comida, bebida, moradia. Amém? Ainda mais a vida de um filho, não é isso? Então, Jesus está falando sobre priorização, sobre qual é a razão de viver. Não é isso? Ele diz então, olha, vocês que andam ansiosos, observem as aves. Elas não plantam, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste cuida delas. Observe o lírio do campo. Eles não tecem, eles não costuram roupas, mas nem o Salomão, que era um rei ideal naquele tempo, né? O rei do período de maior riqueza no reino de Israel, nem ele se vestiu, né, como qualquer um deles. É verdade, né? Porque dificilmente se atingiria a brancura numa veste, não é? que a pétala de um lírio atinge, né? A brancura de uma flor. Quando você vê nesses filmes aí, as pessoas com roupas brancas, o branco era o branco do linho cru, né? E você sabe que linho cru não é branco, né? Ele tem uma outra, uma cor clara, mas branco ele não é. Não é isso? Ele parece uma cor assim, sei lá, um creme, alguma coisa parecida com isso, mas branco não é. Então nem o Salomão conseguia atingir, ele sendo rei, sendo rico, não conseguiria se vestir de um branco tão puro como os lírios do campo. Hoje em dia, com a tecnologia, você consegue, né? Mas naquela época os corantes eram poucos. E o que se tinha era isso. Então não era apenas uma força de expressão, era um fato visível para as pessoas. Rei nenhum conseguia a brancura nas vestes que um simples lírio do campo conseguia. Por quê? Porque Deus proveu para um, mas para o outro, por mais que fosse rei, importante, não proveu. Então, meus irmãos, o que está dizendo aqui é sobre justamente isso. Qual é a prioridade da nossa vida? Nós ficamos ansiosos porque nós focamos nas coisas erradas. Nós ficamos ansiosos e nos sentimos inseguros porque estamos focando em coisas e não em pessoas. Se nós investirmos mais em relacionamentos, nós teremos filhos mais obedientes, mais amorosos, filhos mais sensatos, centrados, mais saudáveis nas suas vidas também. E isso é parte, né? Se nós investirmos no relacionamento, marido e esposa investem no seu relacionamento conjugal, então será um casamento mais centrado, um casamento mais amoroso, uma relação conjugal mais tranquila, uma relação conjugal mais pautada no respeito, menos divórcios, menos brigas, menos conflitos, menos tudo isso que é ruim, que ninguém gosta, que ninguém quer. E que a gente tenta resolver com base nas leis, ao invés de resolver, né, com base na vontade de Deus. Aqui também a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, vocês não valem muito mais do que eles, depois que fala dos lírios, depois que fala das aves, não valeis mais do que qualquer deles, né? Vocês não valem muito mais do que isso. Nós valemos mais do que isso ou não valemos mais do que isso? Para Deus. Porque, teoricamente, tem duas coisas que a gente tem que pensar. A gente assimila certos conceitos com a nossa cabeça e nós o tratamos como técnicos. Ou seja, a palavra de Deus diz que sim, eu valho mais do que os pássaros, eu valho mais do que o lírio do campo, eu valho muito para Deus. Mas isso está aqui dentro da cabeça da gente e muitas vezes não está aqui dentro do nosso coração. Entende? É diferente você saber de um dado técnico e você crer de fato. É diferente você ter uma informação guardada e saber repeti-la, e ensiná-la e repassá-la, e de fato crer naquilo que você está falando ou naquilo que você está ouvindo. Quando eu creio que de fato eu sou mais importante do que essas coisas, que Deus me dá uma relevância, uma importância tremenda, e creio eu também que Deus de fato é o Senhor de todo o universo, o Todo-Poderoso. Ora, se o Todo-Poderoso me valoriza e me considera mais importante que todas as outras coisas, a quem temerei eu? A razão das nossas angústias, dos nossos medos é que nós não confiamos, ou que nós não confiamos que Deus seja poderoso, ou que nós não confiamos que nós sejamos de fato importantes para Ele, conforme diz a sua palavra.
Se eu não creio que Deus é todo-poderoso, e hoje aqui eu sei que não temos visitantes, então já estarei no lugar errado, sendo membro de uma igreja cristã, evangélica, que professa a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus como a sua única regra de conduta e fé, e eu não acredito que Deus é todo-poderoso, então eu estou alguns passos atrás daquilo que eu deveria estar. Mas ainda assim é natural que algumas pessoas desconfiem que não são tão queridas assim por Deus. Por que é assim? Porque nós olhamos para os nossos erros, para os nossos pecados, para as nossas falhas, para a nossa insuficiência, para as muitas vezes que nós decepcionamos a nós mesmos. Quem aqui já decepcionou a si próprio? Quantas vezes? Quantas vezes você para, eu paro, e nós dizemos, caramba, você é uma droga mesmo. Você não vale 2 centavos. Não é? Falar isso dos outros é fácil até, porque a gente fala assim barato, machuca os outros de graça. Mas quando a gente para e fica decepcionado com nós, ficamos decepcionados com nós mesmos, quando nós dizemos, puxa vida, de novo, outra vez, a gente começa muitas vezes a perder a nossa autoestima, a atingir a nossa autoestima e ter um sentimento de menos-valia. E esse sentimento, meus irmãos, é também pecaminoso, porque ele contradiz o que Deus diz a nosso respeito. E quando nós acreditamos que nós valemos menos do que Deus diz que nós valemos, nós fazemos Deus mentiroso. Estamos dizendo para Ele, não acredito em você. Ou se você preferir de algum modo mais nobre, não acredito em vós. Ó Senhor das galáxias. É como se nós disséssemos que a palavra dele não tem valor, porque ele nos chamou de filhos. Ele diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo, que a todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, saiba que Deus é um bom pai, ainda que você não seja um bom filho. Deus é um bom pai, ainda que você não seja um bom pai. Que Deus não vai jogar fora, não vai lançar nas trevas a sua natureza, a natureza dele, que ele pôs em você. Qual é o pai que faria isso com o filho? Antes o pai cuida dos seus filhos. Se ele não é doido, se ele não é endemoniado, ele cuida dos seus filhos. E Deus é o Pai perfeito. Se o Senhor Jesus disse, se vocês que são maus, se vossos pais que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, ele acrescenta, vos dará o seu Santo Espírito, ou seja, porá em você a sua natureza, desculpe. Como Deus poria em você e em mim a natureza dele para depois nos lançar no inferno? Você é precioso para Deus. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, chegou a isso, você é precioso para Deus. Deus guardará, Deus protegerá, Deus proverá, o Senhor proverá. Não há razão para desconfianças e medos e angústias, não há razão para sermos tomados de ansiedade. Ele cumprirá a sua palavra. Você já viu muita gente que não cumpre a sua palavra? Já deve ter visto, mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Ele cumprirá. Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir-se em nossas vidas. Você sabe o que é velar, né? Antigamente, quando uma pessoa ficava doente, alguém acendia uma vela, botava do lado da cama dela, não por causa de qualquer coisa espiritual com a vela, é que a vela é a luzinha, não é possível, a pessoa botava ali para ficar vigiando a pessoa que está doente, tirar a temperatura dela, ver se ela precisa de alguma coisa. Não é? É o cuidador que pelas horas da noite vigia o que está doente, para ver se ele precisa de algo, presumindo que se aquela pessoa está fraca, precisar de algo, poderia não conseguir chamar por socorro, não é isso? Então, a pessoa que vela a outra é aquela pessoa que senta na beira na cabeceira da mesa, né? Acende uma pequena luz para ficar de vez em quando checando, né? Para ver se está respirando. Quem aqui já teve uma criança pequena e viu a criança quieta demais na cama e não foi lá e não botou o dedo pertinho assim no nariz? Será que está respirando? Quem de nós
Já não fez isso às vezes? O que vela é esse, né? O que vela, não é o crivela, não, desculpe. O que vela. Pode ser ou pode não ser, só estou querendo dizer que as palavras são muito parecidas. O que vela é este. O que vela. É esse que fica perto. É esse que atenta. É esse que presta atenção. É esse que fica atento pelas horas da noite, que não dormita nem dorme, mas vigia atentamente. Ele nos ama. Você vale muito mais do que as coisas. Você vale muito mais do que as aves dos céus. Você vale muito mais do que a erva do campo. Você vale muito mais do que todas essas coisas. Não deixe que os seus erros mintam contra a sua importância para Deus. Porque Deus não nos julgou, não nos julga, pelos nossos erros. O que Ele quer saber de nós é se nós nascemos de novo ou se nós não nascemos de novo. Se somos seus filhos ou não somos. Amém? Não é assim? É assim. Ele considera você tão importante, não se preocupe não, que se você ficar errado demais, Ele vai lhe dar uma coça também. Porque o bom pai não poupa da vara o seu filho. O Senhor também nos ensina. Esse negócio de que, não pode o quê? Fala com o Senhor que não pode. O Senhor também repreende a quantos ama. Não é? Deus é pai nesse sentido. Então, fica atento. Está errando demais? Você ainda é filho. O que pode acontecer é você tomar um puxão de orelha. É você ser conduzido e ser salvo como que pelo meio do fogo. Mas salvo já é se crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Aí ele diz aqui também, os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele não está dizendo que essas coisas não têm valor. Ele está dizendo que a gente não tem que se preocupar com isso, porque o Pai sabe do que você precisa. Sabe do que nós precisamos. O Pai sabe que você precisa de moradia. O Pai sabe que você precisa de comer. O Pai sabe que você precisa de saúde. O Pai sabe de todas essas coisas. Ele não ignora isso. E Ele não está dizendo que essas coisas não são importantes. Ele está dizendo que aquilo que você não consegue cuidar, calma, Deus cuida. Aquilo que você não está conseguindo realizar, calma, o Senhor o fará. Acalme-se, busque no Senhor, o Senhor proverá. Você é parceiro, continue fazendo a sua parte, mas o Senhor proverá. E aí ele diz então, buscai, pois, uma promessa maravilhosa, gente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, ele está falando de todas estas coisas, ou seja, quais são estas? Estas coisas essenciais, essas coisas importantes, não é? Ele não vai cuidar, Ele não vai prover para você todas as coisas, mas todas aquelas que forem importantes para a vida. Amém? Ele proverá. Busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar não é nunca buscar as outras coisas, mas é ter como prioridade na sua vida o fazer a vontade de Deus. Aquele que tem como prioridade na sua vida o ganhar dinheiro, ele ganha dinheiro até desonestamente, porque é uma prioridade, tem que ser atendida. Então ele tem uma oportunidade, ele pega, ele vê uma nota cair do bolso de alguém, já foi, é minha, achei, achado não é roubado. Ele vê alguém errando no preço de alguma coisa, ele não informa, errando o troco, ele, quem manda ser bobo? E leva a diferença consigo. Se o dinheiro for uma prioridade, essas ações acontecerão. Ninguém venha me dizer que uma pessoa pode priorizar o dinheiro e ser ético, é mentira. O Deus dele é o seu ventre, é a sua barriga, tem que ser atendido. A sua vontade, a sua cobiça, o seu desejo. Mas se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então, pondo o dinheiro numa situação secundária, pondo os bens materiais numa situação secundária, priorizando a vontade de Deus, então eu teria as coisas no lugar certo. Afeto em primeiro lugar, coisas depois.
Eternidade, ou aquilo que transpõe essa vida para a eternidade, é em primeiro lugar. Aquilo que não passa do teto, que vai ficar por aqui depois. Senão eu vou ser que nem um faraó, construindo pirâmides, juntando tesouros, né, e achando que me mumificando eu vou poder continuar com essas coisas, né, e sendo roubado tão logo fecha minha sepultura. Mas se eu entesouro no céu, quem vai escavar lá em cima? No novo céu, na nova terra, não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem traça. A glória do Senhor, né, estará por toda parte, e todo o mal terá sido banido para o lago de fogo e enxofre. Amém? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas o Senhor acrescenta. As outras coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Essa é a primeira palavra que Deus falou comigo. Deus, por meio dela, mudou meu coração, me fez conhecer o Senhor lá atrás. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O dia mesmo já está dando muito trabalho. Não fica preocupado com o amanhã, não. Trabalha por ele, faz o que pode fazer, mas não anda inquieto, não anda agitado, não anda ansioso. Você só vai piorar as coisas. Faz a tua parte, busca no Senhor, o Senhor proverá. Amém? Senhor amado, ensina-nos, ó Senhor, a confiar plenamente. Ensina-nos, ó Senhor amado, a ler, ó Deus, os fatos e admitir, a perceber que nós valemos aos teus olhos muito mais do que todas essas coisas e do que todo o restante da criação. Tu nos fizeste por último, não foi à toa, foi para que tudo estivesse pronto ao nosso dispor quando nós chegássemos. Portanto, tudo o que foi feito por nossa causa, para a nossa alegria, para o nosso deleite, para a nossa provisão. E é por isso que, terminada, ó Senhor, essa dispensação, e julgados os povos e as pessoas, e separados as ovelhas dos cabritos, tu farás um novo céu e uma nova terra. Porque nós somos especiais para ti, ó Deus. Então, Senhor, ensina-nos, ó Deus, a ler essas evidências e manter esse conceito evidente em nós. A não duvidar da tua palavra, não duvidar do teu amor, a não duvidar do valor que nós temos para ti. Nós valemos muito mais, não um pouco mais. Ensina-nos a enxergar isso, a guardar isso, a proclamar isso, a viver isso, a sentir desta forma. Porque aquele que se sente amado fica alegre, como quem sonha. Aquele que se sabe amado pelo Todo-Poderoso fica alegre, mas também descansa a sua alma. Graças te damos, Senhor. E te pedimos, Senhor amado, faz essa verdade viva no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.